as coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, tudo e todas as coisas. Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor venha estar aí contemplando o teu coração, a tua mente, o teu espírito, que o Senhor possa estar aí abençoando a tua vida, a nossa vida, e que a graça, a bondade do Senhor esteja presente em nossas vidas, para a honra e glória do nome de Jesus. Eu quero convidar, chamar o pastor Carlos, vou passar o trabalho para ele, amém? Louvado seja o nome do Senhor, e convidar a missionária Lucinéia para estar orando pelo pastor Carlos, amém? Aleluia, glória a Deus. Deixa eu orar pelas ofertas. Amém. Louvado seja. Pai amado, Deus querido, Deus eterno, Senhor, nós te rendemos louvores, Pai, rendemos graças a Ti. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez pela Tua bondade. Ó Deus, nós queremos ofertar a Tua casa, não ofertar ao Senhor, porque ao Senhor nós ofertamos com a nossa vida, com a nossa devoção, com a nossa sinceridade, com o nosso amor, com a nossa paciência, com a nossa bondade, mas com os dízimos e as ofertas, na verdade, nós ofertamos a Tua casa, Pai, para que haja mantimento nela, para suprir as necessidades que estão na Tua casa, Senhor. Então, que o Senhor venha abençoar os Teus filhos e filhas, que o Senhor venha derramar sobre nós, ó Pai, as Tuas bênçãos, para que não falte, Senhor, mantimento na Tua casa, para que não falte, Senhor, para que o Senhor venha suprir os Teus filhos, as Tuas filhas, para que o Senhor venha suprir todas as necessidades dos Teus filhos, das Tuas filhas, segundo o desejo e a vontade do Senhor para as nossas vidas, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Oremos. Pai amado, Pai querido, nesta noite eu venho te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que o Senhor venha operando, Senhor, milagre nesse lugar, Jesus. Pai, toma, Senhor, o pastor Carlos nas tuas mãos, abençoa teu servo. O Senhor venha abrir as portas dos céus para ele, Senhor. Ele venha trazer a tua palavra, Senhor, nesta noite. Que o Senhor venha falar conosco, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa o teu filho, Pai. Quando ele sair nesse carro, o Senhor vai dando um livramento a ele, protegendo ele de todo mal, protegendo ele da bala perdida, de acidente, Pai. Que o Senhor venha guardar ele, Senhor, por onde ele andar, Pai. Que nesta noite eu entrego ele da cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Louvo e engrandeço a Deus pela vida da missionária Lucinéia, porque diz a palavra do Senhor, a boca fala o que o coração está cheio, né? Então, é bênção, né? Bênção de Deus, e a gente agradece a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que ainda há de fazer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, nós agradecemos a Deus por esse momento, né? O cumprimento, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus também. Os amados irmãos que nos acompanham através das lives, que Deus esteja aí derramando, aleluia, do seu poder, né? Que venhamos aí estar esperando sempre no Senhor. Amém? Amém. Glórias a Deus. O meu celular, ele está com a bola toda azul assim, tá tomando toda a tela. Tá uma benção esse celular aqui, né? Aleluia, glórias a Deus. Eu quero então, Deus mudou aqui, eu estou com uma pregação aqui que eu trouxe aqui no papelzinho, né, que Deus me deu, mas Ele está mandando eu ir para outro lugar. Então nós vamos para outro lugar, e eu quero convidar os amados irmãos a nós estarmos buscando ao Senhor, aleluia, através dessa pregação que Ele tem me dado aqui. Eu quero falar sobre
ventos contrários, né? Então, o Senhor, Ele tem aí nos enchido com essa palavra nesta noite. E eu quero estar contigo buscando esse versículo, né, bíblico que está em Atos, ou melhor dizendo, Mateus, capítulo 14, versículo 24. Mateus 14, aleluia, 24. Vamos estar buscando o Senhor aí, Mateus 14. Aleluia. Ah, Deus, que tudo pode. Aleluia. Mateus 14, versículo 24. Vamos desde o 22, amém? E diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda. E enquanto despedia a multidão, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar conheceram, mandaram, aleluia, por todas aquelas terras em redor, e trouxeram todos os que estavam enfermos. Amém? Glórias a Deus. Podeis assentar. Às vezes, parece na nossa vida que as coisas estão tudo fora do lugar. E a gente precisa falar com Deus a respeito de estar colocando Deus as coisas no lugar. A gente fala: Deus, coloca as coisas no lugar, porque tem sido difícil. Coloca no lugar, porque a luta tem sido grande. E, amados irmãos, a gente está num culto, e este culto é um culto de cura e libertação. E quando num culto de cura e libertação, a gente traz uma palavra a respeito de ventos contrários, de situações que nós temos enfrentado. E na maioria das vezes na nossa vida parece que os ventos são contrários. Parece que quanto mais nós lutamos, mais difícil fica. E houve um episódio na minha vida, eu nunca contei isso para ninguém. Nós estávamos, eu e minha esposa, nós estávamos numa época passando uma situação difícil a respeito
de finanças. E as portas se fecharam a respeito da minha profissão de pedreiro, de construção civil. E morava perto da gente, na casa que a gente alugou, um senhor que ele vendia xuxinha de cabelo, era de muitas qualidades, e prendia daqui, prendia dali, ele trazia de São Paulo, num preço acessível para a gente, e a gente vendia. E eu estava, todos os dias eu saía de manhã, na hora que as crianças entravam no colégio, na hora que as crianças saíam do colégio ao meio-dia, eu ia vender, e à tarde também. E aquilo estava dando para sustentar a nossa família, estava bem. Teve um dia que apareceu o rapa lá e levou toda a nossa mercadoria. Tinha mais ou menos ali uns R$400 de mercadoria. Levou tudo embora, nem olhou para trás, nem falou assim, pega a tua mercadoria e vai daqui para que você não fique no prejuízo. Não. Eles chegam, mete a mão em tudo e joga de qualquer maneira, e levou toda a mercadoria. E falou, se você quiser correr atrás de alguma coisa, você vai em tal lugar, assim, assim. E eu fui naquele lugar que eles mandaram, era em Madureira, e me deu uma tristeza tão grande que eu chorei ali copiosamente, fiquei chorando, sentado ali no lugar, e como se diz, lavei a minha alma, né? Mas a gente sabe que o inimigo de nossas almas, ele tem assim uma sede tão grande na vida do crente, ele tem uma sede tão grande na vida daquela pessoa que procura andar de acordo com a palavra do Senhor. Porque quando a gente vê pessoas andando totalmente contrárias àquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem colocado, de igual modo a gente olha que a pessoa, o cidadão de bem, ele é alvo fácil para a justiça e para a lei. Quando a gente olha os morros, as pessoas andando fora da lei, a gente olha num canto, olha no outro, aquele que está roubando, aquele que está assaltando, aquele que está matando. A justiça é lenta. A justiça tem colocado, fala, não, o carro da polícia não pode entrar no morro, o carro da polícia fica na pista, olhando as coisas acontecerem. Mas se for um cidadão de bem, ele chega, mete o pé na porta, arromba a porta, joga as gavetas do guarda-roupa tudo pro chão, coloca as roupas do guarda-roupa tudo abaixo, sai arrebentando tudo, quando é um cidadão de bem. E isso tem acontecido. Às vezes a gente tem lutado, a gente tem clamado ao Senhor, mas o que tem acontecido é perseguição atrás de perseguição. São ventos contrários que muitas vezes tira a nossa paz, traz tristeza ao coração. E quantas pessoas têm passado por situações difíceis, e a gente viu que passou aí a pandemia. No tempo da pandemia, quantas pessoas ficaram quebradas, quantas pessoas perderam as suas empresas, quantas pessoas perderam a sua família, perderam os seus bens, quantas pessoas tiraram a sua própria vida por causa de situações difíceis, situações contrárias. E eu creio que nós precisávamos, no nosso Brasil, uma lei que viesse a estar facultando ao cidadão de bem, uma pessoa que tem um coração, uma pessoa que tem sido verdadeiramente uma pessoa honrada e não tem nada que venha favorecer um cidadão de bem. Quando
o cidadão de bem, precisa de uma carta de crédito para comprar uma casa. Se ele não tiver empregado, se ele não tiver uma conta bancária legal, uma movimentação de conta bancária, ele não consegue. E a gente vai olhando, e eu posso dizer, a respeito desse vento contrário, é como se colocasse obstáculos na vida da pessoa para que ela não conseguisse, para ela ficar verdadeiramente abaixo da linha da pobreza. E às vezes, amados irmãos, a gente precisa matar um leão por dia. Muitas vezes nós temos que vender o almoço para comprar a janta. E a gente vai encarando essas situações, porque na realidade você encontra com uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você ama, um amigo teu, ou um filho, ou uma filha, ou um sobrinho, um tio, uma tia, e você fala assim: como você está? A pessoa até te fala: vai tudo bem. Mas na realidade, na madrugada, quando ela está ali nas suas orações, ou durante o dia, quando ela vem aquele pensamento na sua cabeça, ela ora a Deus, fala: Deus, eu não consigo mais. Está muito pesado para mim esse fardo que eu tenho carregado. A situação, ela tem se apresentado a mim cada vez mais difícil. Quantos, amados irmãos, nesse momento, agora que nós estamos trazendo essa palavra, tem estado dentro do seu quarto, chorando? Quantos têm cortado seus pulsos? Quantos têm pulado de prédios? Quantos têm se suicidado, tirado a sua própria vida por causa de situações adversas, de ventos contrários? E nós precisamos entender que há luta, há dificuldade, há aflição, mas nós precisamos perseverar. Nós precisamos olhar para as dificuldades e falar com Deus: Deus, coloca tudo no lugar. Porque, conforme está em Lucas capítulo 1, 36, o que é impossível para o homem não é impossível para Deus. Porque Deus, Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. E quando nós conversamos com Deus, Ele ouve a nossa voz. E Ele vem, e Ele vai proceder conforme Ele procedeu com os discípulos. Os discípulos, eles saíram, e Jesus fala: não, toma a direção, pode ir. E eles foram. Mas, na vigília da noite, o que vai acontecer? Levanta ali um vento, uma tempestade, e o barco estava indo a pique. A situação estava difícil para os discípulos. E ainda aparece Jesus no meio do nada, andando sobre as águas. E aí eles, cheios de medo, pensam que é fantasma, é um fantasma. E quantos fantasmas, quantas situações difíceis tem nos enchido de medo, tem nos enchido de pavor, terror. Mas nós precisamos clamar por Jesus. Jesus, coloca tudo no lugar. Ainda que os ventos estejam contrários, ainda que a situação tenha estado numa ótica aí difícil, que parece que não vai melhorar, nós temos que buscar ao Senhor, nós temos que colocar a nossa vida nele. Então, nesta noite eu quero te encorajar. Aleluia! Porque nós temos um Deus, nós temos um Senhor, e às vezes eu não sei se você tem sentido a presença do Espírito Santo, e às vezes nós temos encontrado pessoas que nós conversamos, ou até
de nossa própria convivência, isso que a gente fala não é duro, mas nós precisamos, aleluia, ver e sentir que o Senhor, Ele traz sensibilidade aos corações, que o Senhor, Ele aquebranta, que o Senhor, Ele tem palavras de conforto. E nós precisamos estar nos colocando diante dEle. Então, às vezes a gente deixa de olhar para trás, às vezes a gente deixa de estar vendo o quanto Deus, Ele tem feito maravilhas. O meu filho, ele tem um apartamento que está no 10º andar, junto com a esposa. E aí, eu e minha esposa, nós estávamos lá, eu estava fazendo uma obra no apartamento dele, nós estávamos colocando piso, fazendo contrapiso, e eu vinha conversando com a minha esposa no carro, estava falando com ela, a gente precisa colocar umas redinhas na janela, umas redes de proteção na área, colocar umas redes de proteção na varanda. E ela falando, eles são adultos, né? Vai acontecer nada não. Mas o coração do pai, ele fica temeroso de que aconteça alguma coisa com os seus filhos, dá que briga com a esposa, e aí naquele momento resolve fazer uma besteira, né? Dá que a esposa briga. Então a gente precisa ver se nós que somos pais e temos esse cuidado com nossos filhos, imagina Deus, o quanto Ele tem cuidado de nós. O quanto Deus, Ele se preocupa comigo, o quanto Deus se preocupa contigo. E às vezes a gente vai dormir e a gente deita na cama inconsolável, né? E a própria Bíblia vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Então, enquanto nós estamos dormindo, Deus, Ele vai trazendo alento aos nossos corações. Ele vai cuidando. Ele ministra sobre nós com o seu poder, com a assunção, com o seu sobrenatural. E nós temos aí o Senhor, durante toda a noite, nos acarinhando. O Senhor vindo com o seu grande amor, o Senhor vindo com os seus cuidados. E nós precisamos entender tudo que o Senhor, Ele quer trazer para conosco. E, às vezes, a gente fala, olha, a dificuldade tem sido grande. As lutas têm sido lutas terríveis. Mas, quando nós fazemos uma retrospectiva, a gente olha para trás e a gente fala assim, quantas lutas já vieram. E cada uma dessas lutas eu venci. Quem nunca pensou e nunca expressou dizendo, a minha vida daria um livro. Aleluia. Teve um dia eu estava conversando com a minha esposa, eu falei assim, eu já comecei algumas vezes a fazer um livro da minha vida. E quando eu vou escrevendo, fazendo o livro da minha vida, eu caio no choro. Eu falo, não dá nem para escrever. Não dá nem para escrever. E aí eu falo, não, deixa eu parar com isso, porque a situação realmente foi uma situação assim crítica, né? E a gente vê, e a gente olha, e muitas vezes a gente cai na síndrome de Asaf, né? Achar que o mundo está contra a gente e só beneficia aquelas pessoas que estão andando sem lei. Ele olha para um ímpio e fala assim, olha, o ímpio tem prosperado. Ele lava toma banho no leite. Eles não sentem aperto de nada. Quando morre um parente, ele tem o dinheiro para fazer a cerimônia fúnebre, para pagar tudo e sobra dinheiro ainda. E ele começa a falar e ele fala, quando
E eu olhei para mim, eu quase desfaleci, eu quase me desviei. E se a gente começa a olhar nas situações que têm se levantado contrariamente à nossa vida, a gente desiste de seguir a Jesus. A gente desiste de buscar ao Senhor. E não é isso que o Senhor quer. E o Senhor, Ele quer trabalhar em nós. E é nessas horas mais difíceis da vida que a gente tem que tirar força. Porque nós somos um espelho para o mundo. Fala, ela está passando aperto. Olha o que aconteceu com ela. Olha o que aconteceu com ele. Mas, ainda assim está indo para a igreja. Ainda assim eu passo perto da casa dela, passo perto da casa dele. Está lá ele cantando um hino. Está com o rádio ligado no louvor. Está lá buscando a Jesus. Está dizendo que quando eu passo perto dele, a paz do Senhor, Deus é fiel. E a gente nós precisamos continuar fortalecidos nesse Deus. Nós não podemos retroceder. Nós precisamos saber que depois da tempestade haverá bonança. Depois da tempestade haverá dias de sol. Nós precisamos entender que essa situação é por um momento somente, mas virá a graça de Deus, o poder sobrenatural do Altíssimo sobre nós. E nós veremos o Senhor face a face, através das suas beneficências, através do seu carinho, do seu amor, através do seu cuidado. Nós não podemos de maneira nenhuma retroceder diante das situações difíceis. Nós precisamos falar, Deus, olha, coloca tudo no lugar. Eu conto com o Senhor. E enquanto eu estava ali, e o Senhor estava trazendo essa palavra no meu coração, o Senhor traz a respeito de algo, né, que a gente vai estar falando, situações, e ele estava falando de uma situação em Santa Catarina, ali no Rio Grande do Sul, daquele tempo que as águas encheram ali Santa Catarina com chuvas torrenciais, e as casas foram inundadas. O Brasil e o mundo se comoveu por Santa Catarina. E o Senhor estava falando comigo, quantas pessoas ali no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, e aquelas regiões ali adjacentes, deitada na sua cama durante a noite. E quando de madrugada acordava, a cama estava boiando com as águas. Enquanto as pessoas levantaram, subiram para o seu segundo andar da casa e ali sentaram numa cadeira ou mesmo no chão e choravam copiosamente diante do Senhor, falando com o Senhor, olha Senhor, a minha geladeira está boiando nas águas. Olha o meu fogão, as coisas que eu comprei com tanto sacrifício. Televisão, sofá, até mesmo as compras na despensa. A despensa foi toda inundada, Senhor. Quantas pessoas saíram correndo com os seus filhos que estavam dormindo, né? A cama está boiando dele, corre no quarto para pegar a criança que está no berço. E ali encontra a criança, muitos encontraram os seus entes queridos mortos. Choravam diante do Senhor, mas não perderam a fé. Clamando ao Senhor, falando, Senhor, coloca tudo no lugar. Eu tenho vivido tempos difíceis, eu tenho vivido eventos contrários, porque quando os ventos são favoráveis, você não precisa fazer força.
só abrir aquele pano, né, do barco e o vento bate ali e te leva no endereço certo, né? Mas quando são os ventos contrários, por mais que você reme, por mais que você esforce, você não consegue chegar ao seu objetivo. Mas quando você fala, Senhor, olha, eu não consigo mais. A minha força humana, ela não tem condições de vencer o que eu tenho lutado. E a gente fala, Senhor, eu coloco nas tuas mãos. Quando você fala que não tem mais condições, entra o sobrenatural de Deus. Entra a mão do Altíssimo. E Ele opera soberanamente sobre as nossas vidas. E assim, a gente olha para o Rio Grande do Sul, a gente olha para aquele povo que se reinventaram e tem lutado os seus dias a respeito da luta que passaram, das situações que enfrentaram. E toda situação que tem se levantado, que nós temos enfrentado aqui em Cascadura, na Zona Norte, temos enfrentado na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos falar, Senhor, olha, eu tiro força diante do Senhor, porque eu creio que o Senhor morreu para me resgatar. Eu creio que a tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. E é mais cortante do que espada de dois gumes. Atravessa juntas medulas e é apta para discernir as intenções do coração. Então o Senhor conhece a minha vida, tanto do avesso conforme do lado desavesso. O Senhor conhece. Então eu clamo a Ti, coloque tudo no lugar. Há uma necessidade, Senhor, para que eu venha ter esse tempo de paz, esse tempo de porto seguro na Tua presença, porque o Senhor é o meu próprio porto seguro. O Senhor pode fazer toda a diferença. E nós precisamos nos portar no Senhor. Aleluia. Nós precisamos falar, Senhor, olha, esse barco ele não vai virar. Nós não vamos naufragar, mas nós vamos chegar ao nosso ponto de destino, sem desistir, sem te negar, sem tirar a nossa própria vida, mas sim nós vamos nos esforçar. E nesse esforço, segundo as tuas mãos potentes, nós vamos vencer em nome de Jesus. Então, as situações, elas podem até ter tirado você um pouco da tua zona de conforto. Mas eu vejo que muitas vezes o Senhor ele dá aquele sacode santo na nossa vida, mesmo que a gente fique um pouco sem direção, e às vezes a cabeça fica um pouco rodando, os ouvidos unindo, mas o Senhor ele sabe o que ele está fazendo. O Senhor ele nunca perdeu o controle de tudo. O Senhor ele está no controle. E às vezes é necessário que algo venha acontecer conosco para que nós venhamos a pedir o seu socorro, assim conforme os discípulos, né? Senhor, salva-nos. Senhor, olha a situação que tem acontecido conosco. Tem se levantado esses ventos e a gente está com o risco de nossa própria vida. E o Senhor ele se levanta e ele acalma a tempestade. Aleluia. O Senhor ele faz tudo novo. Ele coloca tudo no lugar. E nós precisamos
do Senhor para colocar tudo no lugar. Às vezes, quando nós estamos assim, a nossa própria mente fica desordenada. A gente fala: Senhor, eu não sei como proceder. Eu já fiz de tudo. Eu já fui ali, eu já fui acolá, eu já fiz desse jeito, eu fiz do outro jeito, eu já comecei do início, eu já fui no fim, eu já busquei a direita, eu já busquei a esquerda, mas, Senhor, eu não consegui. E às vezes a gente fica desbaratinado, mas quando o Senhor Ele ordena, Ele coloca as coisas tudo no lugar e a gente fala: Senhor, muito obrigado, porque eu estava perdido e o Senhor fez com que eu me encontrasse. E eu estou pronto para a próxima situação difícil que vai se levantar, porque enquanto nós estivermos nesta vida, a vida é altos e baixos. Altos e baixos. Às vezes a gente hoje está alegre, amanhã está triste. Às vezes a gente está com a dor de barriga hoje, amanhã a gente está bem. Às vezes hoje a gente está com a grana boa no bolso, amanhã a gente não está com a grana boa no bolso. Às vezes a gente está bem dentro de casa hoje, às vezes amanhã não está. Às vezes a gente está bem dentro da igreja, talvez amanhã não está. E a gente vai com esses altos e baixos. A própria vida é assim, quando coloca lá na máquina, que você deita na cama, quando vai tu, é sinal que tem vida ali, né? Há vida ali. E a gente precisa entender que Jesus, Ele deixou isso para cada um de nós. E eu estava conversando com a minha esposa, eu falei: eu preciso de um tempo, né, para descansar um pouquinho. Às vezes tanta correria, né? Quando eu trabalho assim por aqui em Cascadura, eu começo a trabalhar 9 horas da manhã. E quando eu vou trabalhar em outros lugares que é mais longe, 6 horas da manhã, eu saio com o carro para chegar a tempo no local. E às vezes a gente trabalha muito, né? E há tempos, como diz a palavra do Senhor em Eclesiastes, há tempo de você descansar, há tempo de trabalhar, há tempo de você estar ali tranquilo, mas há tempo de você estar fadigado. Então, tem sido assim tempos difíceis, né? Ontem, essa semana então, foi uma correria muito grande. Quase não dormi. Dormiam 4 horas só por noite e tem sido assim realmente. Hoje eu trabalhei com sono e o dia todo trabalhando debaixo daquele sol escaldante, mas o Senhor esteve comigo durante todo o dia, trabalhei, e a gente agrada, né, de estar trabalhando, porque há sustento quando nós trabalhamos, né? Eu estava conversando com a minha esposa, conforme eu falei, e ela falou assim: quando o homem para de trabalhar, ele morre. A gente precisa estar sempre movimentando, fazendo uma coisa, fazendo outra, né? E quando a gente não trabalha fora, a gente trabalha dentro de casa, e às vezes quando a gente não está fora, está dentro de casa, a gente fala: o serviço de casa é mais do que o serviço lá fora, porque acumula, tem muita coisa para fazer em casa, e assim. E a gente precisa entender que isso é vida, isso é o nosso dia a dia. A gente não pode cruzar os braços, a gente não pode falar assim: não, eu desisto, eu quero tirar da minha própria vida, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. A gente não pode, conforme diz a palavra do Senhor, andar ocioso por coisa alguma, né? E a gente precisa continuar nessa empreitada a qual o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Então, a gente sabe que há lutas, e tem lutas que verdadeiramente vêm e fecham o nosso coração, fecha a nossa cara. Muitas vezes a gente não tem motivo para estar rindo, né? Mas o Senhor, Ele tem pego nas nossas mãos. O Senhor tem falado: eu estou contigo. Teve um dia, eu já trouxe até essa pregação, eu estava dormindo, e quando de repente o Senhor veio do céu, e Ele chegou perto de mim e falou assim: eu te vejo. E quando o Senhor falou
comigo assim: eu te vejo. Eu comecei a chorar durante a noite, eu estava dormindo e chorando, porque o Senhor falou: eu te vejo. Porque quando o Senhor ele te vê, Ele está dizendo para você assim: a tua luta, você não tem passado pelas tuas lutas sozinho. Eu tenho estado contigo. Tudo que você tem feito, você não pense que você tem feito sozinho. Não pense que você está nesse mundo desamparado, mas eu estou contigo, eu estou te vendo. Eu estou cuidando de você. Eu tenho, como eu posso dizer assim, tem uma palavra não é uma história, né, que fala pegadas na areia, né? Aquela história de pegadas na areia, aquele personagem de história na areia diz que o Senhor ele andava lado a lado com ele na praia. Mas de repente ele só viu uma pegada, e naquela pegada que ele viu, ele diz que naquele momento mais difícil da vida dele, o Senhor o abandonou. E o Senhor ele chega, conversa com ele, fala: nesse momento que você pensa que eu te abandonei, e você só viu uma pegada na areia, eu estava te carregando no colo. E é assim o Senhor está carregando cada um de nós no colo, quando nós passamos por situações difíceis. Quando a gente pensa que a gente não vai aguentar, o Senhor está nos carregando no colo. Aleluia. O Senhor está falando assim: eu sou o seu ombro amigo, eu sou seu pai, eu tenho visto você, eu tenho visto o teu choro, eu tenho visto as tuas lágrimas, eu tenho visto o teu sacrifício, eu tenho visto o que você tem passado, mas você não tem passado sozinho. Fortalece-te em mim. Eu sou a fortaleza que você precisa. Então nós precisamos colocar a nossa vida no Senhor. Porque muitas vezes, amados irmãos, o que tem acontecido, muitas vezes é que as pessoas não aguentam a pressão do dia a dia, a pressão do sistema, e a pessoa, ela opta por tirar a sua própria vida. E não é a maneira certa de fazer. A gente precisa falar assim: eu vou realmente descansar no Senhor. Eu preciso esperar Ele estar falando comigo aos meus ouvidos, porque eu creio que o Espírito Santo do Senhor, Ele falará. E a cada momento difícil que nós passamos, nós aprendemos com esses momentos difíceis. Nós tiramos ensinamentos valiosos desses momentos difíceis que nós estamos passando. Então nós não podemos de maneira nenhuma deixar de buscar ao Senhor. Amém. Ainda que os ventos estejam contrários, ainda que as lutas, as ondas venham tentar nos submergir, nós precisamos falar: Senhor, olha, estende as tuas mãos. Socorre-me. Porque só o Senhor pode fazer aquilo que eu preciso, porque até mesmo numa situação difícil que nós estamos passando, mesmo que você receba aí uma fortuna, não adianta. Porque se fortuna adiantasse, não morria ninguém no mundo. A gente precisa confiar no Senhor. Aleluia. A gente precisa buscar o socorro no Senhor. A gente precisa falar: Senhor, olha, realmente há uma necessidade de te buscar. Ontem nós estávamos com um irmão, ele foi para a academia, e na academia tinha um outro senhor ali que disse que tinha uma pulseira, a pulseira tirava todas as dores do corpo. E ele comprou aquela pulseira com um valor expressivo. Ele falou: não estou sentindo mais nada. Só Ele que pode tirar as nossas dores. Só Ele que pode ministrar em nossos corações. Não tem outro, não tem objeto nesse mundo que pode nos aliviar. O Senhor é suficiente na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. A gente não precisa de subterfúgios
o Senhor é suficiente. Se o Senhor fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se eu viver, o Senhor continua sendo Deus. Se eu morrer, o Senhor continua sendo Deus. Porque, às vezes, a gente está numa situação difícil, de dor, de momentos realmente dificílimos que tem encravado como se fosse uma espada na nossa alma, e a gente fala: Senhor, tu não está vendo isso? E ali o Senhor, Ele está sendo engrandecido através da minha vida, através da tua vida. Porque a palavra do Senhor diz que quando nós fecharmos os olhos aqui nessa terra, nós estaremos com Ele no paraíso, na Jerusalém Celestial. Foi assim com o ladrão da cruz. Ele estava ali e ele falou com o Senhor: lembra de mim quando entrar no teu reino. E Jesus olhou para ele e falou assim: ainda hoje tu está comigo no paraíso. A gente olha, imagina os cravos nas mãos do ladrão, e ele olhando o sangue descendo nos pés, e ele ali na cruz, ele fala, em vez dele falar assim, Senhor, eu quero descer daqui, né? Não, ele falou: Jesus, ele está aqui sem merecimento, ele nada fez para estar aqui, mas nós com os merecimentos, porque nós fizemos o que era errado. E ele olhou para si e falou: não, eu errei. E falou com Jesus: lembra de mim quando entrar no teu reino. Ele sabia que aquilo ali era punição pelo seu pecado, punição pelo seu erro. Mas se arrepende diante de Jesus. Aleluia. E às vezes, amados irmãos, a gente quer lutar contra Deus num momento difícil da nossa vida, e a gente quer degladiar com o Senhor, mas não. O Senhor fala: aceita aquilo que eu tenho colocado sobre a tua vida, porque eu olho para o Senhor, conforme eu tenho falado para os meus amados irmãos, a respeito do Salmo 127, a gente olha: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. E a gente pode usar isso em qualquer sentido da vida. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não guardar a nossa casa, não adianta ter cachorro pitbull, cerca elétrica, não adianta ter nada. Não é só o Senhor quem guarda, é só o Senhor que protege. Então a gente precisa entender que quando a gente deixa de movimentar, igual a areia movediça, quanto mais você se movimenta, mais se mexe, mais você se afunda. Mas quando você se acalma, você consegue ficar ali parado até chegar alguém para te salvar. Aleluia. E assim o Senhor está falando conosco nessa noite. A gente precisa olhar para Ele, porque às vezes a gente procura socorro de um pai, de uma mãe. Não quero dizer que ele não pode fazer algo, sim pode, mas eles podem fazer materialmente, aqui no plano terrestre, mas no plano celestial, sobrenatural, só vem de Deus. Aleluia. Às vezes a gente está do lado de uma pessoa que a gente ama muito. Eu tenho visto a missionária Diva, ela, às vezes durante a noite, ela chora, e ela está ali com as mãos assim, eu levanto, oro por ela, falo com Deus a respeito dela, mas a gente não consegue tirar a dor dela e falar: deixa eu sentir um pouco de dor por você. A gente não consegue fazer isso. A gente consegue apresentar diante de Deus. Agora, se Deus quiser, Ele faz imediatamente. Mas a gente tem que passar por situações, e nessas situações que nós estamos passando, a gente vai aprendendo. Porque existe um lugar que nós chegaremos. A palavra do Senhor diz que nesse lugar não haverá dor, não haverá tristeza, haverá alegria na presença do Senhor. Aleluia. E a gente precisa entender, para chegar nesse lugar, a gente precisa ter um relacionamento com Deus. A gente precisa conversar com Deus, falar: Deus, olha, realmente ficou um milkshake na minha cabeça, né? A situação no meu coração, no meu peito,
a minha testa está numa pressão, o meu peito tá, os meus braços estão cansados, a situação está realmente cada vez pior. Mas coloca tudo no lugar. Aleluia. E ele chega e ele fala, acalma, aquieta-te. E quando o Senhor ele vem, ele tranquiliza tudo. E a gente silencia diante do autor e consumador da nossa fé. E ele faz a tempestade cessar. E a gente olhando para os discípulos, a gente vê os discípulos dizendo, verdadeiramente este é o Filho de Deus. E eu digo para vocês, este que está conosco nesta noite, ele é verdadeiramente o Filho de Deus. E ele pode colocar todas as coisas no lugar. E a gente precisa confiar nele. A Bíblia ela vai dizer que nada trouxemos a este mundo e nada iremos levar. Então, às vezes, a gente fica se degladiando por causa de terreno, casa, carro, televisão, muitas coisas. A gente precisa falar, olha, eu estou em paz, eu não estou preso a nada. Só ao Senhor. Porque Ele tem o melhor para as nossas vidas. Então, que nós venhamos descansar no Senhor. Falar, Senhor, eu tenho andado cansado por nada, mas eu quero descansar em Ti. Eu quero saber e ter a certeza que lá na frente eu vou olhar para essa situação e eu vou falar assim, foi uma situação difícil, mas eu venci. Foi uma situação que eu me enrolei, que eu me desesperei, mas eu aprendi com essa situação. Hoje eu estou mudado. Hoje eu tenho experiência das situações que eu passei. Aleluia. O Senhor me deu vitória. Aleluia. E o Senhor fez com que a minha fé aumentasse. E o meu amor para com o Senhor, ele prevalecesse. Então que venhamos prevalecer na presença do Senhor. Nós venhamos falar com o Senhor, Senhor, olha, realmente o que o Senhor falou é uma verdade assim, das mais evidentes, né, na nossa cabeça. Que nesse mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Realmente isso tem acontecido, isso fica bem evidente diante dos meus olhos e no meu dia a dia. Mas eu tenho esperado em Ti, eu tenho confiado no Senhor. E assim, que essa palavra ela vem chegar ao coração dos nossos amados irmãos que estão nos acompanhando, aquelas pessoas que têm passado por momentos dificílimos, né? A gente precisa confiar no Senhor, entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Eu tenho um texto que ele fala, tem Gênesis, que Abraão ele vai ao Monte Moriá para levar o seu filho Isaque. E a gente olha o sofrimento de Abraão, né? Diante dessa missão. Uma missão assim, difícil, né? Mas ele descansou no Senhor. E o que nós entendemos daquele texto é que o Senhor, o Deus de Israel, fala para Abraão, Abraão, olha, não precisa dar o teu filho, porque eu sei que você me ama, que você descansou em mim, que você confiou em mim. Ao invés de você dar o teu filho, eu, o Senhor, Deus de Israel, eu darei o meu próprio filho no lugar do teu. E a gente precisa entender isso, que Deus, ele tem se colocado como oferta agradável para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, essa graça sobrenatural. Então, é hora de nós descansarmos. Às vezes a gente sai correndo para um lado, sai correndo para o outro, mas está na hora da gente falar, Senhor, eu confio em Ti. Aleluia. Esse vendaval, essa tempestade, esses ventos contrários, eles vão passar. Eu tenho certeza, aleluia, que o Senhor já está acalmando a tempestade.
essa pressão psicológica, isso vai cair por terra. Essa vontade terrível que tem chegado no meu coração, nos meus ouvidos, eu tenho certeza que o Senhor repreenderá o inimigo de minha alma. Amém. E ele cairá por terra. Porque ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para desfazer toda a injustiça. Aleluia. Toda a obra do mal o Senhor veio para desfazer. Então que o Senhor venha desfazer essas obras do mal sobre a minha vida. Que o inimigo ele venha desaparecer, que ele venha ser extirpado. Essas obras terribilíssimas que ele tem tentado colocar sobre o meu pescoço como um jugo, isso vai ser quebrado. Já está quebrado em nome de Jesus. Amém. Eu fui chamado à liberdade. Eu fui chamado para comer o melhor na mesa do rei. Aleluia. Então nós precisamos entender que há paz, que há tranquilidade no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que há verdadeiramente algo extraordinário de Deus para as nossas vidas. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Aleluia. Deus, por esta noite. Muito obrigado pela Tua palavra, pelo Teu cuidado. Nós entendemos, ó Pai, através dessa mensagem, quantas pessoas, ó Pai, estão passando, Senhor Deus, por momentos, ó Pai, turbulentos, ó Pai. Por momentos, ó Pai, que às vezes chega, Senhor Deus, ali o diagnóstico do médico, ó Pai, e o diagnóstico é desesperador, ó Pai. Mas a última palavra, ela não vem do médico, ela não vem do advogado. A última palavra vem do Senhor. O Senhor que fez o céu, que fez a terra. O Senhor que instruiu, aleluia, os teus filhos, ó Pai, os profetas, ó Pai, os apóstolos. O Senhor que tem falado, Senhor Deus, através dos teus filhos, ó Pai, que do Senhor é o céu, a terra e toda a sua plenitude. Que o Senhor restaura, que o Senhor faz com que aquele que esteja morto venha reviver, que venha ser ressuscitado. Assim, ó Deus, nós confiamos na Tua palavra, nós confiamos, ó Pai, no Teu consolo, ó Pai, na Tua calmaria, Senhor Deus, que o Senhor há de acalmar a tempestade das nossas vidas. E nós venhamos, ó Pai, olhar somente para Ti, o autor e consumador da nossa fé. Que todo subterfúgio venha a ser colocado por terra. Que nós venhamos, ó Pai, confiar plenamente no nosso coração, na nossa mente, dizendo que Cristo é suficiente. Então, Pai, na Tua suficiência, Pai, entra, Senhor Deus, com as Tuas mãos potentes sobre as nossas vidas, ó Pai. Visita, Senhor Deus, o Teu Filho, ó Pai, que tem sido, Senhor Deus, coagido, Senhor Deus, aquele, Senhor Deus, que tem sido seduzido, aquele que tem sido, Senhor Deus, muitas vezes, ó Pai, usado como marionete, mas que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha, Senhor Deus, ordenar as bênçãos, ó Pai, para que nós venhamos, ó Pai, ser libertos, ó Pai, aleluia, da lei desse mundo, ó Pai, mas que venhamos, ó Pai, confiar, Senhor Deus, plenamente, Senhor Deus, aleluia, na lei, Senhor Deus, que está no céu, ó Pai. Ah, Deus, aquela, Senhor Deus, que diz que nós somos livres, Senhor Deus, para ir, para vir, nós somos livres, ó Pai, para receber, Senhor Deus, da Tua unção, do Teu poder. E diz, Senhor Deus, mais a Tua palavra, se nós dissermos a um monte, Senhor Deus, aleluia, passa daqui para acolá e ele passará, assim, ó Deus, em nome de Jesus, que todo empecilho, Senhor Deus, toda pedra de tropeço, ó Pai, há de ser dissipada, Pai, porque nas Tuas mãos tem um martelo que esmiuça a penha, Pai. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, quebra o arco, ó Pai, despedaça a lança, Pai. Pai Santo, Senhor Deus de Israel, queima, Senhor Deus, os carros no fogo, ó Pai. Ah, Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com que, aleluia, a Tua igreja, Senhor Deus, venha ver, Senhor Deus, o Senhor agindo, Senhor Deus, com poder e grande glória. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, toma, Senhor Deus, nossos amados irmãos, ó Pai, que nos acompanha através das lives, ó Pai,
Cada um, Senhor Deus, tem pedido, Senhor Deus, aleluia, colocado diante do Senhor a sua petição, Pai. Ah, Deus, olha, tu do céu, Senhor Deus, lugar da tua habitação, ó Pai. Ministra, Senhor Deus, a bênção, Senhor Deus, sobre os teus filhos, a cura, Senhor Deus, o milagre, Senhor Deus, que teus filhos tanto precisam. Também, Senhor Deus, os que estão, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, nesta casa, nesta noite, ó Pai, toma, Senhor Deus, a missionária do Cinéia, Senhor Deus, a missionária Diva, Senhor Deus, toma as famílias, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma o Senhor Manuel nas suas mãos, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma a pastora Diana, Senhor Deus, ah, Deus Israel, toma o Brendo, Senhor, nós clamamos, ó Pai, pela vitória, Senhor, do nosso filho, ó Pai, porque a tua palavra vem dizer, Senhor, se ensina o menino no caminho que ele deve andar, quando for tarde, jamais se desviará dele. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós profetizamos, ó Pai, que haja bênção, que haja, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, transformação, que nosso filho, ó Pai, venha, Senhor Deus, louvar e engrandecer o teu nome, Pai. Ele foi chamado como levita da tua casa, Senhor. Então esteja, Senhor, protegendo, guardando, livrando o mal. Toma o Brenner, Senhor Deus, toma a Mariana, Senhor Deus, que durante o dia, Senhor Deus, estava, Senhor Deus, com problemas, ó Pai, estomacais, ó Pai, traz a cura sobre ela, Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Senhor Deus de Israel, toma, Senhor Deus, o Brian, Senhor Deus, aleluia, toma o seu casamento, Senhor Deus, toma a sua esposa, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esteja, Senhor Deus, abençoando, Senhor Deus, a Camila, Senhor Deus, esteja abençoando a sua família, Senhor, abençoa, Senhor Deus, o seu Vira, ó Pai, abençoa os seus pais, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, abençoa, Senhor Deus, toda a igreja, Senhor Deus, Assembleia de Deus, Ministério Efraim, Senhor Deus, todos os nossos pastores, toma também, Senhor Deus, todos aqueles, Senhor Deus, que estão, Senhor Deus, conosco nessa live, Senhor Deus, todas, aleluia, denominações, ó Pai, as quais eles participam, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, dá, Senhor Deus, um bom final de semana a cada um de nós, ó Pai, que haja, Senhor Deus, aleluia, muitas vitórias, Pai, que haja bênçãos, ó Pai, assim, Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ó Pai, que nós venhamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, ter o teu socorro, ó Pai, ter, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, as tuas mãos potentes sobre nós assim oramos ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós. Esperam ansiosamente a vinda do Messias e todos dizem Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? Operando Deus, Quem impedirá? Maranata, Ora vem, Senhor Jesus. está terminado em nome de Jesus, amém? Até aqui. Nos ajudou.